Pai, eu entro na Tua presença em oração. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu quero Te agradecer porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de honras, de glórias, de louvor e de adoração. Eu quero Te agradecer porque o Senhor nos escolhe, porque o Senhor é piedoso, o Senhor é cheio de misericórdia. Eu quero Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença. Eu sei que o Senhor já se faz presente, por isso eu Te agradeço. E eu quero Te pedir também por todas essas pessoas que vão assistir, ouvir essa palavra. Pessoas que estão querendo mais de Ti, querendo Te conhecer mais um pouco, querendo Te sentir mais de perto. E eu quero que o Senhor me use para falar com essas pessoas. Eu quero Tua bênção sobre mim, Tua unção, Teu poder, Tua ousadia. Quero que o Senhor derrame sobre mim. Que o Senhor me use hoje mais do que o Senhor tem usado. Que o Senhor abençoe cada pessoa. Que o Senhor coloque nas mãos de cada pessoa o que ela está pedindo, se for para o bem dela. Que o Senhor transforme a mente e o coração dessa pessoa. Que uma palavra, somente uma palavra que saia da minha boca, toque esse coração ferido. Traga bálsamo para esse coração triste, frustrado, decepcionado. Usa-me, Senhor. Eu Te louvo, Te engrandeço e Te agradeço. Tenho a certeza e a convicção de que só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por você estar assistindo mais uma pregação. Quero pedir, eu insisto em te pedir, que deixe seu comentário, nem que seja palmas, nem que seja um amém, mas deixe seu comentário, deixe seu like de gostei ou não gostei, porque assim o YouTube ele entende que pode mandar essa mensagem para outras pessoas. E assim você ajuda o meu canal a crescer. Compartilha com outras pessoas também. Quem sabe outra pessoa está precisando ouvir essa palavra. Se não foi bom para você, vai ser bom para ela. E se foi bom para você, vai ser bom também para ela. Tá bem? Amém? Posso contar com sua ajuda? Eu espero poder contar, tá bom? E se tiver alguma pergunta, eu sempre estou respondendo, ou então vai lá no meu Instagram, eu sou Dina Bispo, e manda um direct, como tem muita gente mandando, e eu respondo. Amém? Então hoje eu estou aqui para falar mais uma vez a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E hoje o tema é No Caminho de Emaús. Por que no caminho de Emaús? A Bíblia fala sobre 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Mas eu estudando essa palavra, relembrando esta palavra, eu quis uma outra palavra que me mostrasse o sentimento, o que aqueles discípulos estavam sentindo naquele momento. E a palavra que veio ao meu coração foi frustração.
E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra, sobre frustração. O que é a frustração? A frustração é um sentimento que acomete a pessoa quando ela não alcança, quando uma necessidade, melhor dizendo, quando uma necessidade dela não é suprida. Quando o objetivo e metas dela não é alcançado. Então a gente às vezes se sente frustrado simplesmente por não reconhecimento. Sabe aquele momento em que você tem a sensação que fez tudo certo, está fazendo tudo certo, se preocupou com os mínimos detalhes e mesmo assim não vem um reconhecimento? Você se sente frustrado. Você também se sente frustrado quando talvez no seu trabalho você deu o seu melhor, você se dedicou o máximo que você pôde, à espera de uma gratificação, à espera de um aumento de salário, de um reconhecimento ali, de uma promoção, e não vem. E muitas das vezes vai para outro, que nem fez o tanto que você fez. Você se sente frustrado. A frustração também vem porque você tirou uma nota baixa em uma prova. A frustração mais complexa acontece, por exemplo, quando você tem um relacionamento longo e esse relacionamento acaba. Então você fica frustrado. Sabe, aquele sentimento de que não valeu a pena. Sentimento de que você se dedicou tanto tempo, você fez tanto pelaquela pessoa. E de repente aquele sentimento, aquele relacionamento se acaba, como se não houvesse, se nunca tivesse acontecido. Aí você se sente frustrado. Então a gente se sente frustrado por vários momentos na vida. E um dos momentos piores que nos sentimos frustrados é quando colocamos nossa total expectativa na vida de outra pessoa. Aí você espera do fundo do seu coração que aquela pessoa, aquela exata pessoa, vai resolver aquela situação. Aquela pessoa vai suprir a necessidade. Aquela pessoa é o seu herói, é o seu salvador. De repente acontece o contrário. Aí você fica frustrado. E o problema é que junto da frustração vem a decepção, vem o desânimo, a desesperança e um sentimento de fracasso e a vontade de desistir. Era assim. Assim aconteceu após a morte de Jesus. Vamos ver lá o versículo 24, do 3 ao 9. Diz assim: mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa mulher foi Madalena, uma das. Madalena, Maria, a mãe de Tiago e outras mulheres. Pode tirar, Jorge. Essas mulheres foram no domingo cedo no túmulo de Jesus. No sábado não podia ir,
que era o dia de descanso. Então a Bíblia diz que domingo, antes de amanhecer o dia, ainda escuro, elas foram lá com as especiarias para colocar no corpo de Jesus. Só que Jesus não estava mais lá. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. E ela, eufórica, foi e contou para os outros discípulos, para aquelas pessoas, que Jesus não estava mais morto, que Jesus vive. Só que aquelas pessoas acharam que era tolice. Aquelas pessoas não acreditaram naquelas mulheres. Aquelas pessoas estavam frustradas. Aquelas pessoas estavam desesperançosas, porque elas viram a morte de Jesus. Os estudiosos falam que o que assistimos nos filmes não é a metade do que Jesus passou. Que o rosto de Jesus ficou totalmente desfigurado. Que o corpo de Jesus ficou muito machucado. Então, eles viram aquele que era o herói. Aqueles que eles pensavam que ia salvar Israel. Eles viram aquele que fazia milagres. Aquele que fazia cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Aleijados fiquem em pé, mortos vivam. Eles viram tudo isso. Eles viram um homem com poder e autoridade. Para eles era um grande profeta. De repente eles viram aquele homem estendido numa cruz, ensanguentado, apanhando, sofrendo maiores humilhações. E o pior, junto com marginais, igualzinho a um perdido. Então é natural que esses homens, essas mulheres, tivessem dificuldade de acreditar que Jesus estava vivo. Veja o que diz Lucas 24, do 13 ao 21. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E Jesus pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje
É o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha que decepção. Olha que frustração esses homens estavam sentindo. Aqueles homens tinham colocado todas as suas expectativas em Jesus. Eles criam que Jesus seria o libertador, o salvador de Israel. Mas eles sofreram decepção. Eles viram Jesus sendo humilhado e não reagiu. Eles viram Jesus apanhando e não reagiu. Aquele Jesus que tinha poder e autoridade para assumir de um lugar, aparecer em outro. Aquele Jesus que Lázaro, vem. E Lázaro levantou, saiu do túmulo. Aquele Jesus estava ali sendo humilhado, castigado, desprezado e sem reagir. Às vezes a gente se sente assim. Então é notório, é compreensível até, que aqueles homens estivessem frustrados. Porque aqueles homens representam um pouco de nós. Imagine, aqueles homens viram a Jesus e mesmo assim duvidavam que ele estava vivo. Aí eu pergunto, e eu e você? Qual é a certeza que temos? Qual é a certeza que temos que Jesus está vivo? Como podemos acreditar que Jesus está vivo? Veja o que diz João 20, do 24 a 31. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, meu e Deus meu, felizes os que não viram e creram. Aliás, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Maravilha, né? Que coisa linda! Agora a gente, quando prega sobre Tomé, a gente prega achando que Tomé foi o pior. Eu defendo Tomé porque eu creio que Tomé foi o único corajoso para abrir a boca e dizer, eu não creio, eu só creio se eu ver. E Jesus, que ouve tudo, que vê tudo, ouviu quando Tomé disse isso. Eu tenho um testemunho para falar. Eu era líder de um culto no lar, de uma célula.
Eu era líder de uma célula. E uma pessoa que morava em Salvador, muito íntimo a mim, essa pessoa estava nessa reunião. E ali era um dia em que eu ia pregar sobre cura. E essa pessoa sempre ela repetia, porque ela ainda não era convertida. E ela sempre via os programas de televisão, onde ela via os milagres, via manifestações, e ela sempre falava: eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E nesse dia eu estava lá. Eu estava pregando sobre cura. E naquele dia eu tinha certeza que Jesus estava ali. Eu tinha certeza que milagre iria acontecer. E naquele dia tinha uma mulher pedindo pelo filho que estava com câncer. E tinha outras pessoas com probleminhas de saúde básico. E essa pessoa estava lá. E essa pessoa em silêncio. Ele dentro dele, no seu íntimo, ele disse assim: se existe cura, se isso é verdade que está acontecendo aqui, que eu, na hora que eu estava pregando, eu disse que colocassem uma pessoa, que quem tivesse doente podia colocar ali em oração. E se a pessoa não estivesse ali, que representasse a pessoa. Aí essa pessoa estava em Salvador, estava em cima da cama. Pessoa com problema de osteoporose, problema de junta, não andava mais. Estava em cima da cama. E ele aqui se concentrou e pensou: se isso que está acontecendo aqui for verdade, se existe realmente milagre, eu apresento fulana aqui, e disse o nome da pessoa. Eu apresento fulana aqui nessa reunião, que eu quero ver com os meus olhos, porque eu só acredito se acontecer com alguém perto de mim. Eu, sem saber de nada, orei, declarei e fomos embora. Na outra semana, ele tinha retornado, ele foi a Salvador, na semana retornou, e na outra semana, na reunião, ele estava lá. E ele disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque na reunião passada, eu disse que só cria no milagre se acontecesse com alguém perto de mim. E eu fui a Salvador. E a pessoa que estava em cima da cama, que eu apresentei aqui, ela estava andando com andador. E eu perguntei ao rapaz: o que aconteceu com ela? O filho dela disse: eu não sei. Ela estava deitada, pediu para eu levantar, e eu levantei, e ela está andando. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida e se batizou crendo no Senhor Jesus. Ele teve a coragem de falar a verdade. Diferente de mim e de você, que quando alguém pergunta: você tem fé? Claro que eu tenho. Ai de mim se não fosse minha fé. Mas não tem coragem de dizer eu não acredito. É normal a gente falar que tem fé. É normal quando as coisas estão caminhando tudo bem. Quando está tudo em paz, com saúde, com dinheiro. Mas quando começa uma perseguição, quando começa a frustração, a decepção, a primeira coisa que acontece é a frustração.
A Bíblia diz que aqueles dois homens, quando viram Jesus, Jesus caminhou com eles e eles não reconheceram. A Bíblia diz que alguma coisa impediu aqueles homens de reconhecer Jesus. E eu pergunto, o que é alguma coisa? Alguns estudiosos dizem que foi por causa do corpo glorificado de Jesus. Outros dizem que Jesus veio em outro corpo. Mas eu prefiro acreditar que a incredulidade. Como é que você, um ser humano, hoje está aqui com a pessoa que morreu, foi enterrado e amanhã a pessoa está junto de você? Se você reconhecer, você ia correr, né? Você ia ter medo. O mínimo que pode ter acontecido era que não passava pela cabeça daqueles homens que Jesus estava vivo. Só que eu quero dizer uma coisa, chamar a sua atenção. As mulheres foram lá no túmulo e viram que Jesus não estava lá e afirmaram que conversaram com Jesus. Afirmaram que Jesus estava vivo. Mas eles não quiseram acreditar. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus dizendo, vamos, que chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. Ele vai morrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Jesus passou 3 anos falando isso para os discípulos. 3 anos Jesus ensinava que o Filho do Homem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é o meu Pai. Na véspera da sua morte, quando ele ressuscitou Lázaro, ele orou em voz alta, Pai. Ele disse, estou orando assim, para que eles creiam que eu sou teu filho. Eles viram os sinais e maravilhas de Jesus. E por que não creram? Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que diante da frustração, diante da decepção, diante do desânimo, qual é a melhor coisa que você passa pela tua cabeça é desistir. Estavam todos reunidos. As mulheres foram lá. As mulheres falaram para todos, para os 11 discípulos, então todos estavam ali, e para outras pessoas mais. Mas o que foi que esses 2 homens fizeram? O que foi que Tomé fez? A Bíblia diz que quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá, o incrédulo não estava lá. Os discípulos estavam indo para Emaús. Era mais fácil fugir. É como se ele dissesse, estão inventando história, acabou, ele morreu, não tem mais nada. E o problema é que eles falam para Jesus, e hoje é o terceiro dia. Eles não esperaram nem passar o terceiro dia. O que é que eu aprendo com esses homens? Para mim, por que Jesus, antes de aparecer para os discípulos que estavam reunidos, apareceu para esses 2 homens? Por que será? Sabe o que é que vem na minha cabeça? Um grande ensinamento que Jesus deixa para mim e para você. É
É que eu lembro também, hoje eu estou lembrando de muita coisa, eu lembro também do que minha mãe falou para minha irmã no último dia de vida dela. Ela disse assim: minha maior tristeza, eu sei que eu vou falecer, eu sei que eu vou morrer, mas minha maior tristeza é deixar meus filhos. Eu não quero que vocês se separem. Para mim, Jesus estava dizendo a mesma coisa. Para mim, Jesus foi ao encontro daqueles dois que deixaram os discípulos lá e foram para Emaús fugindo. Como se dissesse: acabou, fique ali, eu estou decepcionado, eu estou triste, não aconteceu da forma que eu queria, não aconteceu do jeito que eu me imaginava, era tudo uma farsa, era tudo mentira, ele não viveu o que ele pregou, por isso eu vou embora, chega de igreja, chega de comunidade, eu vou para Emaús. Aí Jesus chega e diz: oh, nécios, como vocês são tolos, como vocês demoram de acreditar na palavra de Deus. Oh, seus incrédulos, vocês não conhecem a palavra de Deus. Vocês não sabiam que tudo isso precisava ter acontecido. Vocês não sabiam que o Filho de Deus precisava passar por isso. E mesmo assim, o coração ardia. E eles não se tocaram. Eles só se tocaram quando eles viram. Quando viu Jesus partindo o pão na mesa, eles lembraram e os olhos abriram. Aí o que foi que Jesus fez? Sumiu. Reconhecer agora que me viram partindo o pão? Tomé, eu sou seu Deus, eu sou seu Senhor agora, que você está vendo minhas mãos, que você está vendo o meu lado. Você só acredita em mim quando eu faço algo para você? E o que você não vê não importa? Você tem noção do que eu faço todos os dias por você? Você tem noção da minha luta a noite toda, te defendendo enquanto você dorme? Enquanto você descansa? Você tem noção que eu estou fazendo para te proteger, para te livrar de todo o mal? Você tem noção da minha dor? Você tem noção que eu não precisava passar por tudo aquilo? Eu só passei por amor a você. Você só acredita em mim se você vê? Você não acredita nos meus profetas? Vocês não acreditam nas mulheres que me viram? Vocês só acreditam se me ver? Então eu estou aqui. Eu estou aqui. Quantas pessoas hoje? Aí eu falo para você. Quantas pessoas hoje estão afastados da igreja? Estão indo para Emaús. Estão no meio do caminho. Porque estão decepcionados? Porque estão tristes? Porque foram frustrados? Porque colocaram toda a sua expectativa em um profeta, em uma profeta.
uma profetisa, em um homem de Deus. E esse homem de Deus não fez o que você queria. Esse homem de Deus caiu. Esse homem de Deus foi humilhado em praça pública. E você diz o quê? Porque eu estou frustrada, porque eu estou decepcionada, eu não piso mais naquela igreja. Eu não piso mais naquela comunidade. Eu saio dessa cidade, eu saio desse lugar. E Jesus encontra você. Jesus diz: tolo, tola. Porque não acreditam nas palavras de Deus? Será que não está escrito aqui que enganoso é o coração do homem? Será que não está escrito aqui que nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus? Será que eu não chamei um monte de sacerdotes de hipócritas? E por que vocês duvidam? E por que vocês estão no meio do caminho? Mais uma coisa que eu lembrei hoje, de um líder que uma vez falou para a gente em uma reunião. Perguntaram sobre mudar de igreja, essa coisa de que Deus mandou ir para ali, Deus mandou ir para acolá e tal. E ele respondeu assim. Ele disse: o problema não é você sair de uma igreja e ir para outra igreja. Sair de uma denominação e ir para outra denominação. O problema é o tempo que você leva para sair de uma congregação e entrar em outra. Porque normalmente quem faz isso fica no meio do caminho e se perde. Fica frustrado. E Jesus pegou, a Bíblia diz, que quando Jesus sumiu, aqueles dois homens correram e voltaram para a comunidade. Foram contar, me diga o tempo aí que eu estou perdida, Jorge. Foram contar para aquele povo que viram Jesus. Essa é a lição que eu tiro. Jesus disse: eu não quero vocês separados. Eu quero vocês juntos. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus sabia que Tomé disse que só ia crer se estivesse vendo cravo, o lugar que o cravo entrou na mão de Jesus. Jesus não foi encontrar Tomé fora. Jesus apareceu novamente quando Tomé estava junto. Porque Jesus queria dizer a Tomé o seguinte: eu não ando por aí. A minha presença está aqui, ó. O que eu disse, eu não disse onde um estiver, lá eu estarei. Eu disse onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando Tomé estava com os seus, no meio dos seus, na sua congregação, Jesus chegou e disse: pronto, Tomé, era isso que você queria? Era ter a certeza que eu estou vivo? Eu estou aqui, me dê o que comer. Vocês já viram algum espírito ter carne?
Vocês já viram algum espírito comer? Então eu estou vivo. Mas eu não falo por aí. Para isso é que existe um lugar. Por isso é que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até serem revestidos com o poder do Espírito Santo. E depois pode sair um para cada lugar. Mas antes disso, todos reunidos. Todos reunidos. Então não sei para quem eu estou falando. Mas eu quero te dar esse conselho, se é que eu posso. Aprenda essa lição. Se por algum motivo, se por alguma razão, você está se sentindo frustrada, decepcionada, triste, seja porque tua oração não foi atendida, seja porque você brigou com o irmão, com a irmã, seja porque não foi reconhecida numa congregação, seja porque teu líder caiu, fez coisa errada. Jesus está dizendo: creia na Escritura, eu sei de tudo isso. Eu vejo tudo. Eu lembro mais de uma coisa hoje, em que uma senhorinha que eu sempre gostei de me aconselhar com os mais velhos, até para criar minha filha, para minha vida, no meu ministério, eu sempre busco orientação daqueles que estão ali, firmados, que sabem o que estão fazendo. E quando eu falava alguma coisa para essa senhorinha, cabelinho branquinho, ela olhava para mim e dizia assim: Deus está vendo. Aí eu olhava e dizia: mas fizeram isso, isso e isso. Ela dizia: calma teu coração. Deus está vendo. Deus está vendo. E é o que eu quero te dizer hoje. Não importa o que fizeram com você. Não importa a frustração que você viveu na sua vida. Se você está indo pelo caminho de Emaús, volte! Mas volte como aqueles discípulos, volte correndo! Volte correndo e conte lá na tua congregação que você viu Jesus, que Jesus falou com você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse ainda que uma mãe que esteja amamentando o seu filho, esqueça dele. Eu jamais esquecerei de você. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma jogarei fora. Eu sou o Alfa e o Ômega. Antes de mim não houve outro e depois de mim também não haverá. Volte para a tua casa. Volte, saia do caminho de Emaús, o caminho da incredulidade. Talvez você esteja dizendo: pastora, eu não acredito, eu já ouvi muita coisa e nada aconteceu. Não é sobre o que falam, é sobre o que você vê, é sobre o que Jesus fala para você. É sobre a Escritura. Jesus disse: tolos, porque demoras a entender a palavra. Não há outro caminho. Jesus foi lá, no caminho de Emaús, resgatar aqueles 2 discípulos e dizer: não, eu não quero vocês longe. Eu escolhi vocês. Eu selecionei vocês. Eu preparei vocês. Então venham, fiquem juntos, porque vocês juntos ninguém pode deter. Eu fui obrigado, eu paguei o alto preço. Eu não saí daquela cruz, não é porque eu não tinha condições. Eu não saí daquela cruz
cruz, porque eu tinha que derramar a última gota de sangue para dizer: está consumado, para o diabo não tocar em você, porque eu já paguei o preço pela sua vida. Então volte. Volte. Você não é obrigado a voltar para a mesma congregação. Mas não fique longe. Não seja como os 2 discípulos no caminho de Emaús. E não seja como Tomé, que quando Jesus apareceu, era o único que não estava presente. Talvez esteja dando um aviso para você hoje. Jesus ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei com ele. Não seja como as 10 virgens que saíram para comprar o óleo e o noivo chegou. Esse é o convite que eu quero fazer com você. Não importa o tamanho da tua frustração. Não importa quem te causou essa frustração. Mas Jesus está aqui hoje te dizendo: volte. Volte. Porque eu não quero. Eu não estou lá, ali um ou outro. Eu disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus quer falar com você. Volte e não esqueça de dizer: eu estive com Jesus, eu vi Jesus, agora eu creio que Ele vive. Eu creio que Ele morreu, Ele foi humilhado, Ele derramou a última gota de sangue, mas hoje eu sei, Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe.